escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da Escola Dominical Virtual. Eu sou o Diácono André e, como vocês perceberam nas aulas anteriores, nós sempre iniciamos os nossos vídeos com uma música ministrada por uma das famílias da nossa igreja. Na primeira semana, quem nos conduziu nesse momento dessa música foi a família do Gil, sua esposa Josi, seus filhos Mateus e Isadora. Na semana passada, quem nos conduziu foi o Miqueias, nosso guitarrista, junto com a sua mãe Celinha e o seu tio, o presbítero Maurino. E no dia de hoje, nesse vídeo, nós teremos uma dupla participando, os irmãos Evandro e Elisandra, com uma canção. Aproveite esse tempo para se preparar para a nossa aula em oração e logo depois da canção eu volto para a gente continuar o nosso estudo sobre o Evangelho de João. Que
Vamos orar para iniciar o nosso estudo? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua palavra, nos aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo e da obra do Senhor. Pai. Muito obrigado porque mesmo nesse tempo tão complicado, de pandemia, de uma situação de tanta insegurança para nós, o Senhor nos dá essa ferramenta da tecnologia para podermos acessar a Tua palavra e juntos estudarmos e ouvirmos do Senhor, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e abra os nossos corações nesse dia, Pai. Que cada família, nos seus lares, que acessar esse vídeo, Pai, possa ser abençoado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, como no domingo passado, eu vou fazer uma sugestão. Dê um pause no vídeo, abra sua Bíblia, lá no capítulo 1 de João, e leia do versículo 19 ao versículo 51, com tranquilidade, em oração. Se você estiver junto com a sua família, leia em voz alta, para que vocês possam estar ambientados já ao texto sobre o qual nós vamos falar, e em seguida volte ao vídeo e a gente começa o estudo, ok? Então, se você já leu o texto, vamos iniciar primeiramente dividindo o texto em 3 partes. Tá? A primeira parte, do versículo 19 ao versículo 28. A segunda parte, então, do versículo 32 ao 34. E a terceira, do 35 ao 51. São as partes sobre as quais nós vamos falar mais aprofundadamente, ok? Vocês veem que faltaram alguns versículos, mas eles vão fazer parte do contexto, tá bom? Esses são os 3 trechos sobre os quais nós vamos falar. Vamos lá para o primeiro trecho, que é do versículo 19 ao versículo 28. Nós já vimos algumas questões na semana passada sobre João Batista. Né? Na semana passada, no primeiro estudo também, algumas questões, porque é um personagem importante desse evangelho, do início desse evangelho especialmente. Nós sabemos que João, o evangelista, né, que está escrevendo esse evangelho, está lidando com uma heresia que se manteve na igreja durante muitos anos, alguns séculos provavelmente, que era a de que João Batista ocupava um lugar do Messias, ok? Mas a gente vai ver nesse primeiro trecho que João, o evangelista, constrói essa primeira narrativa justamente enfrentando essa heresia. Tá? Vamos falar algumas informações, alguns detalhes sobre a vida do João Batista. Tá? Como vocês bem devem lembrar, se não lembram, nós temos essa narrativa no livro de Lucas, no primeiro capítulo. João é filho de Zacarias e Isabel, ele é primo de Jesus Cristo, né, por parte de Maria. E Zacarias, que é o seu pai, é um sacerdote. Tá? Atua no templo, é da família descendente de Arão. Tá? E como sacerdote, João também é um sacerdote. Tá? O sacerdócio, a única maneira de se passar o sacerdócio era de pai para filho. Era hereditário. Você nasceu numa família de sacerdote, você é sacerdote. Se você não nasceu numa família de sacerdotes, não há possibilidade de você ser sacerdote. Tá? Essa era a forma de passagem dessa função dentro do povo judeu. E o sacerdote é aquele que serve no templo. Tá? Serve ao povo com os sacrifícios, com todo aquele procedimento do templo. Então, o que a gente vê ali no capítulo 1, a partir do versículo 19, é que os sacerdotes são enviados a João Batista. João Batista está no deserto, próximo ao Rio Jordão, na cidade de Betânia, mais ou menos. E ali os sacerdotes vão questioná-lo o que ele está fazendo. Né? Vão perguntar para ele o que ele está fazendo. Se você é um sacerdote, que tipo de comportamento é esse que você tem no deserto, proclamando em alta voz, vestindo essas roupas estranhas, batizando pessoas na água, que é isso que você está fazendo. Da mesma maneira, João Batista, uma coisa que a gente sabe até lá do relato de Lucas, é que ele
é seguido por uma multidão já. Há um grande apelo às pessoas da região, da Galileia, da Judéia e até de outras regiões, para vir e ver esse ministério de João Batista. Há um apelo muito grande, por quê? Porque você passou praticamente 400 anos do período interbíblico, né? Depois de Malaquias ali, sem um profeta reconhecido pelo povo como vindo de Deus, e de repente aparece esse cara no deserto, né? Proclamando arrependimento. Então é um profeta, aparentemente é um profeta legítimo, o povo reconhece isso e muitas pessoas vão seguir esse homem no deserto. Então os fariseus também são enviados ao deserto. O fariseu é membro de um partido dentro lá do povo de Israel no primeiro século. É um partido político e religioso, né? Eles são muito fiéis ao cumprimento rígido da lei nos seus mínimos detalhes. Nós vamos ver isso mais para frente no Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, especialmente de Paulo, porque Paulo é um fariseu, né, de formação. Então, os fariseus também vão ao deserto porque, seguindo as orientações, inclusive do Antigo Testamento, eles sempre vão questionar os profetas para ver se esse profeta vem de Deus mesmo. Né? Isso é uma prática que os fariseus vêm realizando já há mais de 100 anos nesse momento. Sempre que aparece um profeta, eles vão lá e questionam. Então eles vão ao deserto questionar João Batista, para ver se João Batista é um profeta enviado por Deus ou é um profeta falso. Tá? E é muito interessante esse trecho, porque João dá 3 respostas. João responde tanto aos sacerdotes quanto aos fariseus com 3 negativas. Ele diz que ele não é o Cristo, no versículo 20. Ele diz que ele não é Elias, no versículo 21. E também no versículo 21 ele diz que não é o profeta. Ok? Vamos tentar entender especialmente Elias e profeta e essas expressões, porque João está negando ser essas pessoas. A gente vê, obviamente, que ele nega ser o Cristo. Ok? Daqui a pouco nós vamos entender qual é a consequência dessa afirmação. Mas por que as pessoas perguntariam se ele é Elias? Tá? Havia uma promessa em Malaquias 4:5. Vamos voltar um pouquinho às nossas Bíblias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, então é um pouquinho antes de Mateus, né? Um pouquinho antes do início do Novo Testamento. Malaquias é o último profeta reconhecido, né? Que veio de Deus ali no final do Antigo Testamento. E lá nos últimos versículos, especialmente nos 2 últimos versículos, Deus diz o seguinte através de Malaquias: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A interpretação que todos nós damos, e que inclusive os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fazem, é de que esse Elias prometido, o grande profeta, era sim João Batista. Tá? Inclusive, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17, quando o anjo vai a Zacarias e diz que ele vai ter um filho, ele descreve que João Batista será sim esse Elias. Né? Aquele que vem antes do grande e temível dia do Senhor, justamente para pregar arrependimento, então ali converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, antes da vinda do dia do Senhor. Então João Batista é esse Elias, é o profeta que vem antes de Jesus, antes do Messias. Mas nós já vamos entender por que ele diz não. Tá? E essa profecia sobre o profeta, a gente vai achar lá em Deuteronômio. Aí nós vamos lá no Pentateuco, bem no início da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Deuteronômio, o último livro ali do Pentateuco. No capítulo 18, há uma promessa. Que, então, essas pessoas que vão questionar João Batista estão se referindo, né? No versículo 15, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. É Moisés que está dizendo.
a ele ouvirás. Então, há uma expectativa do povo de que virá um profeta equivalente a Moisés. Vamos dizer assim, tão importante quanto Moisés. E que ele virá do meio do povo e eles devem ouvir. Então, já perguntam, Jesus, você é esse profeta que nós estamos esperando, que Moisés prometeu? E aí João Batista diz não. Nesse caso é muito simples, porque aparentemente ele está, já nesse momento, indicando que esse profeta é o próprio Jesus Cristo. O que nós nos perguntamos é por que então ele vem a dizer que não é o Elias, que é aquele que vem antes. Ele não é o Cristo, ele não é o profeta prometido por Moisés, mas ele também não é o Elias. Na verdade, ele está tirando o foco de si mesmo. Quando pergunta, então, quem você é, para João Batista, ele vai citar uma outra profecia, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele é essa voz que clama no deserto, ele está realmente no deserto, clamando, endireitai o caminho do Senhor. O que significava isso? Endireitai o caminho do Senhor era uma expressão que se usava por parte dos arautos, aquelas pessoas que iam à frente de um rei, de um imperador, né, de uma pessoa proeminente, nas estradas daquela região do Oriente Próximo, que não eram estradas como hoje, eram picadas mesmo, eram estradas de animais, né, por onde eles passavam. Então ele ia dizendo, endireitar e tira os obstáculos, as pedras e tal, porque vai passar uma pessoa muito importante. Essa pessoa era João Batista. E daí ele se coloca como um arauto. Um arauto é um escravo. Tá? Ele vai dizer isso um pouquinho mais para frente, ele se colocar nessa posição de escravo. Então, o que a gente pode interpretar é que ele diz que ele não é Elias porque ele não quer o foco para ele mesmo. Tá? Elias é um profeta que foi elevado aos céus, não morreu, né? A gente sabe dessa história. Veio uma carruagem ali com cavalos e ele foi elevado aos céus sem morrer. Então havia essa expectativa de que ele pode voltar. Então ele diz, é verdade, ele não é Elias, ele é João Batista, é outro profeta. Mas sim, ele ocupa esse papel de ser a pessoa que vem antes, anunciando, preparando o caminho para uma autoridade muito maior. Tá? Então agora nós vamos ver, na sequência, o testemunho de João Batista, ainda nesse texto, sobre Jesus. A gente já viu o testemunho sobre ele mesmo, né? Mas qual é o testemunho que ele fala sobre Jesus? Tá? Vamos lá no versículo 26. Tá? No capítulo, nós ainda estamos no capítulo 1 de João, no versículo 26. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, voltar no texto. No versículo 26 e 27. Ele responde o seguinte: Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Está no meio de vós, mas vós não o conheceis. Jesus já estava ali, provavelmente nesse dia que está sendo relatado. O batismo já aconteceu, nós vamos ver ali na sequência. Então Jesus Cristo já foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo próprio João Batista. E João Batista já o identificou, então, como sendo o Messias. Então, já está no meio de vós. Mas vós não o conheceis, vocês ainda não sabem quem ele é. E a expressão importante ali, após mim vem um varão, após mim, essa expressão é bastante importante, né? Porque justamente remete a essa situação que João Batista é um arauto e que vem alguém muito mais importante do que ele. E essa expressão que ele usa ali no final do versículo 27, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. É muito interessante porque essa é uma função exclusiva para os escravos, desatar as correias das sandálias, desamarrar o tênis, desamarrar o cadarço. Né? Para as pessoas proeminentes, só o escravo faria isso. Por quê? Porque estava sujo, era no chão, era uma posição muito humilhante. E João diz que ele não é digno de fazer isso. Ele não é digno de ser escravo desse que vem. Né? Isso já é um testemunho interessante e muito importante da fala do próprio João, evangelista,
sobre quem é João e sobre qual é o nosso lugar. Então, o foco, segundo João Batista, não está nele, que é quem anuncia, mas está em Cristo. E isso é algo que a gente precisa ter muita atenção no dia de hoje. O foco não está em quem anuncia a palavra. Não está em um pastor importante, em um pregador que nós gostamos. O foco está em Jesus Cristo. Qualquer pessoa que anuncia a palavra é um mero servo. É um escravo mesmo, nessas palavras que João usa, né? Que João Batista usa. É um servo do Rei do Universo. Então, o foco está no Rei do Universo o tempo inteiro. Tá? Lá no versículo 29 e 30, João Batista usa outras duas expressões que são muito importantes para nós entendermos quem é Jesus Cristo. Vamos ler ali. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, e as pessoas ouviram, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, nós podemos relacionar a duas situações específicas do Antigo Testamento. Um é o Cordeiro lá da Páscoa, né? Que foi oferecido no dia da Páscoa, quando o povo de Israel estava prestes a ser retirado do Egito, e o sangue foi marcado nos umbrais das portas, e o anjo do Senhor, quando via aquele sangue do cordeiro, passava por cima daquela casa. Não punia aquela família, mas onde não tinha, que era a casa dos egípcios, o primogênito era morto. Então, esse cordeiro que salvou o povo, cujo sangue é a marca para preservar o povo. Também há uma outra profecia em Isaías 53 que fala do servo que vai para o matadouro, quieto, sem reclamar. É uma outra referência a um cordeiro que vai quieto para a morte. É uma referência claríssima ao sacrifício de Jesus e que os judeus relacionariam ali claramente, né? Esse é o cordeiro, é esse que vai para o sacrifício. Então há essas duas relações. E que tira o pecado do mundo. Aqui cabe um parêntese, tá? Mesmo que nem todas as pessoas do mundo sejam salvas, nós sabemos isso, nem todas as pessoas aceitam esse sacrifício, o mundo rejeita o Senhor, o seu sacrifício, a sua salvação, mesmo assim, não há uma limitação de tempo nem de espaço para o sacrifício de Jesus. Então, tira o pecado de todos no mundo inteiro que quiserem. Isso é algo que progressivamente no livro de João e no Novo Testamento vai ficar claro. Quando você chega ali no livro de Atos, você vai ver a experiência de Cornélio, a visão de Pedro, o ministério de Paulo, de levar progressivamente o Evangelho a todas as pessoas do mundo. E hoje, cabe a nós, nossa missão, levar a todos os lugares deste mundo. Então, o sangue de Jesus tira o pecado do mundo, sim, progressivamente, de todas as pessoas que aceitarem esse sacrifício, e lá no futuro vai tirar mesmo, criando um novo céu, uma nova terra, em perfeição, sem pecado. Fecho o parêntese aí, é um comentário, mas é um comentário muito importante para que a gente interprete bem o texto bíblico. Tá? E no versículo 30, João Batista diz assim, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aqui é interessante, porque Jesus Cristo, pelo relato de Lucas, é 6 meses mais novo do que João Batista. É o primo de João Batista, 6 meses mais novo. Então, ele não está se referindo a já existir antes de mim porque é mais velho do que eu. Não, mas já existir antes de mim porque João Batista reconhece que Jesus Cristo é Deus. É o Filho de Deus, o Cristo prometido, o Messias prometido, aquele que devia vir para resgatar o mundo dos seus pecados. Então, ele está claramente indicando às pessoas que estão ouvindo, este homem, Jesus, é o Cristo, é o Filho de Deus. Tá? Então, essa interpretação, esse testemunho de João Batista colabora com aquela informação do início do livro, quando João, o evangelista, dá o testemunho de que Jesus é o Verbo, é Deus, que estava lá na criação e que se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse momento, João Batista mostrando, este é o Verbo. Tá? Nós vamos para a segunda parte
desse estudo, que vai falar sobre os versículos 32 e 34, que é o batismo de Jesus. Na verdade, aqui, João Batista está contando como ele aconteceu. Provavelmente já tinha acontecido em dias anteriores, né? E o mais importante para nós nesse momento é perceber o testemunho do Espírito Santo. Então, João Batista conta assim: vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Nos outros evangelhos, isso é relatado, né, no momento em que acontece ali. E João Batista diz: eu não o conhecia. Conhecia Jesus, provavelmente como primo, mas não o conhecia como Cristo. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, Deus, o Espírito Santo, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso é a fala de João Batista. E João Batista testemunhando o testemunho do Espírito Santo, né? Contando desse testemunho do Espírito Santo, em que ele diz para todos os que estão ali ao redor do Rio Jordão, que estão vendo aquele batismo, que esse que está sendo batizado na água, neste momento, é sim o Filho de Deus. Então, é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. É o Messias, né? É aquele prometido. E a terceira parte, vamos lá para o versículo 35 até o final do capítulo, para a gente fechar esse estudo de hoje. Então nós falamos sobre quem é João Batista na perspectiva do João Evangelista, o testemunho que esse João Batista, como profeta, dá de Jesus Cristo, inclusive relatando o testemunho que o Espírito Santo dá sobre Jesus Cristo. E aí nós vamos ver qual é a consequência prática para alguns homens que são relatados aí no final desse capítulo. São os primeiros discípulos que vão a Jesus, que vão seguir Jesus, e esses discípulos eram discípulos de João Batista. Não estão todos nomeados aqui, a gente sabe pelo testemunho dos outros evangelhos quem eles são, mas aqui nós temos alguns nomeados, né? Então, André e Pedro, havia mais um discípulo, que ele não dá o nome, que a gente sabe pelo testemunho dos outros evangelhos, que provavelmente é o próprio João Evangelista. Então, André vai convidar o seu irmão Pedro, João vai falar com Tiago, seu irmão, e há também Filipe e Natanael, né? Que são os discípulos que são citados nesse trecho ali. O mais interessante é como eles se tornam discípulos de Jesus. Eles são discípulos de João Batista e abandonam o seu mestre, entre aspas. Eles abandonam o seu mestre. Por quê? Porque o próprio João Batista indica quem eles devem seguir, né? Então, vendo Jesus passar, lá no versículo 36, eis o Cordeiro de Deus. Ele indica, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é o mestre. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Eles simplesmente saem de trás de João Batista, que é o pregador, né, que é aquele profeta que estava no deserto para anunciar a chegada do Cordeiro de Deus. E quando eles veem o Cordeiro de Deus, eles simplesmente vão atrás desse Cordeiro de Deus. E aí eu queria chamar a atenção para 3 afirmações muito interessantes desse texto. Lá no versículo 41, André, que é o primeiro desses discípulos, vai falar com seu irmão, Simão Pedro. E aí ele diz o seguinte, no versículo 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. É o primeiro discípulo que dá o testemunho, o primeiro daqueles 12, né, que nós vamos ver que há vários testemunhos durante o Evangelho, mas é o primeiro discípulo que diz especificamente: achamos quem? O Messias. Tá? Que é esperado desde Gênesis 3, lá naquele momento do pecado inicial. É o homem que vai nos resgatar dos nossos pecados. Quando ele fala essa expressão, achamos o Messias, há uma riqueza de significado para esse povo de Israel que vinha aguardando há quantos 1000 anos a chegada desse Messias, né? Então olha a alegria, e ele vai diretamente contar para o seu irmão Pedro. No versículo 45, Filipe, que é um outro discípulo que foi encontrado por Jesus,
vai procurar, encontra um amigo também, que é o Natanael, e olha o que ele diz. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele indica com nome e sobrenome, né, quem é aquele que Moisés falou na lei e nos profetas, aquele que está dito em todo o Antigo Testamento. Né? A Bíblia dos judeus incluía esses livros que tem no nosso Antigo Testamento, né? E ela tem essa divisão, né? A lei era o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Havia os livros de história e havia os profetas. E esses livros dos profetas, todos eles se referem, de alguma maneira, a essa redenção que o Senhor Deus vai enviar. E aí ele indica com nome e sobrenome quem é essa redenção que chegou. Jesus, o Nazareno, o filho de José. E por último, a resposta de Natanael a Jesus. Porque num primeiro momento, Natanael não acreditou muito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Havia muita rivalidade e eles não associavam que no Antigo Testamento havia nenhuma referência a que o Messias viesse dessa região, da Galileia. Tá? O próprio Natanael é dessa região, mas eles não identificavam que Jesus deveria vir, né, que o Messias deveria vir dessa região. Porque, em geral, as profecias falam de Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu, que é a terra do próprio rei Davi. Era de lá que viria o Messias. Mas nesse momento Jesus mora em Nazaré, mora na Galileia. E daí quando Jesus fala com Natanael, Natanael responde o seguinte, no versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha o grau de compreensão desses homens no primeiro dia em que eles viram Jesus. As primeiras palavras, eles ouviram pouquíssimas palavras até esse momento. E eles já identificam: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso é a ação do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. E apesar deles não terem entendido tudo, e no decorrer dos evangelhos nós percebemos que eles fazem perguntas demonstrando que eles não entenderam completamente o que isso significa. Eles vão ter crises na sua fé, da mesma maneira como nós temos. Momentos em que você não entende plenamente o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo. Eles fogem no momento da cruz. Esses homens vão sofrer grandes questões durante esse ministério de Jesus. Mas eles creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por isso seguiram a Jesus. Lembra que o objetivo desse evangelho é justamente que nós, através desses relatos, creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui nesse capítulo que nós vimos hoje, nós temos o relato do próprio João Batista, nós temos o testemunho do Espírito Santo e nós temos o relato de 3 dos apóstolos, claramente compreendendo que sim, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então João vai juntando esses testemunhos para que nós não tenhamos dúvida. Tá? Uma última questão apenas para a gente encerrar, que é muito importante desse texto, porque muitas vezes nós lemos o Novo Testamento como se estivesse completamente separado do Antigo Testamento. Nós já percebemos que não. O Novo Testamento é uma resposta a tudo aquilo que estava prometido e esperado no Antigo Testamento. E no versículo 21, no versículo 51 do capítulo 1, justamente Jesus faz essa ponte. Acrescentou para Natanael: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos pensar, aqui Jesus está se referindo. Quem viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo? Vamos lembrar lá no capítulo 28 de Gênesis. Tá? Nós estamos voltando toda a história do povo de Israel até o seu fundador, Jacó, que vai receber o nome de Israel. Né? Jacó, quando foge da casa de seus pais, Isaac e Rebeca, por causa daquela história de receber a bênção de Isaac, por causa daquele momento ele está fugindo. E daí ele vê no seu sonho, deitado sobre uma pedra, no caminho, num lugar que vai se chamar Betel depois, ele vê o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Então Jesus está dizendo:
eu sou essa ponte que faz a ligação entre o céu e a terra. Né? É sobre mim que os anjos estão subindo e descendo dos céus. Olha que coisa interessante que João está fazendo, né? Quando relata isso, justamente demonstrar que Jesus é a realidade daquilo que foi prometido em sonho a Jacó. Né? Jacó não tinha como entender naquele momento completamente. Ele entendeu que naquele lugar Deus estava e que Deus vinha à terra e estaria o sustentando. Isso ele entendeu. Mas agora Jesus dá a compreensão completa. Ele é a pessoa, ele é essa porta, essa escada, esse caminho que está sendo aberto entre o céu e a terra para nós. Então, todo esse capítulo nos dá testemunho de quem Jesus é. Jesus é esta pessoa, este homem que une o céu e a terra. Amém? Vamos nos lembrar disso durante essa semana. Vamos orar para encerrar. E na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 2 de João. Senhor, muito obrigado porque neste texto de hoje nós vimos o testemunho de tantas pessoas e também do Espírito Santo sobre quem Jesus Cristo é. Que Jesus é Messias prometido, Filho de Deus, que traz a salvação ao mundo e é essa ponte entre o céu e a terra. Muito obrigado por esse testemunho, por esse texto. E te peço, Pai, que nenhum de nós fuja dessa verdade, nenhum de nós negue esta verdade, de maneira que, crendo nisso, nós sejamos feitos filhos do Senhor, verdadeiramente abençoados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Pai. Te peço que essa palavra vá fundo no nosso coração, Pai, e que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões sejam pautados por essa certeza, Pai. Em nome de Jesus. Amém.